político e econômico que se baseia principalmente na igualdade social. Nisso, o socialismo propõe a distribuição de renda igualitária, a extinção da propriedade privada e a economia planificada. E quem vai dominar isso daí tudo é o Estado. Todos os poderes vão estar na mão do Estado. Então o Estado vai ser quase que um absoluto nisso. O socialismo nasceu no início do século XIX, no contexto da Revolução Industrial. O que acontecia nessa primeira Revolução Industrial? Acontecia que ocorria o êxodo rural e nisso a população que vivia na área rural do país começaram a ir para as grandes cidades e nisso começaram a surgir as classes dos operários e a classe da burguesia, que era meio que comandava o sistema da fábrica que tinha o maior lucro, que era produzido pela classe operária. Nessas classes onde a classe operária trabalhava, tinha as piores condições de trabalho que poderia imaginar. Tinha a carga horária de 16 horas, o salário era muito baixo, não tinha idade mínima nem idade máxima, não tinha aposentadoria, então se poderia ver das menores crianças até os adultos mais idosos. Não tinha uma proteção boa para o trabalho, além do ambiente ser bem sujo. Com esse contexto, alguns intelectuais começaram a pensar em métodos para que esse problema, essa exploração do homem fosse resolvida. E nisso nasceu o socialismo utópico. Ele tem esse nome por ser uma ideia meio que imaginária, uma ideia que não seria posta em prática, assim podemos dizer. Que não tinha a ideia de ser posta em prática, era a ideia mais utópica. E como os principais nomes do socialismo utópico, nós temos o Saint-Simon, o Charles Fourier e Robert Owen. O Saint-Simon ele foi meio que o inventor do socialismo e ele meio que pregava que a classe mais dominante, que era a classe da burguesia, que tinha total controle das fábricas e dos lucros, que eles quisessem ajudar a classe dos operários, para assim eles terem uma melhor qualidade de vida, que ia melhorar a qualidade de vida de todo mundo, e assim eles poderiam meio que diminuir essa desigualdade social. Ele também era contra o fim da propriedade privada e também queria que o Estado tivesse total controle da economia. Logo depois veio Charles Fourier. O Charles Fourier ele tem a ideia de que a sociedade devia viver meio que uma comunidade isolada e não devia lutar tanto pela igualdade social. Nisso, essa sociedade devia ter um modelo capitalista industrial e iriam defender a propriedade privada e o capital privado. E nessa sociedade, a população seria mais feliz. E por último, temos o Robert Owen. De todos os socialistas utópicos, esse foi o que conseguiu botar seu plano mais em prática. Ele tinha como plano de que tivesse menos carga horária, a carga horária seria menor, e os operários ganhassem um salário maior. E que os sócios não tivessem ganhado tanto dinheiro assim, ganhassem um salário menor também. Nisso, o plano de Owen conseguiu dar certo, mas só conseguia dar certo com a supervisão dele, o controle dele. Mas não durou muito tempo, porque eles tiveram brigas internas com os sócios dele, e nisso, em tempos de crise, quem pagava o salário dos operários era o Owen. Mas nisso, esse plano meio que se extinguiu, porque não teve muito acerto entre eles e os sócios. Logo depois do socialismo utópico veio o socialismo científico, que era baseado no marxismo. Os maiores nomes desse socialismo científico é o Karl Marx e o Friedrich Engels. O socialismo científico ele tem como base o marxismo. Então, o Marx e o Engels eles tinham a ideia de que desde o início da sociedade existia a luta de classes, que era que existia sempre uma classe oprimida e a classe opressora. E nisso, no contexto da primeira Revolução Industrial, a classe oprimida era dos operários e a classe opressora era a classe da burguesia, que tinha total controle das fábricas. Dessa forma, o marxismo diz que para acabar com essa exploração do homem com o homem, a classe oprimida teria que fazer meio que uma revolução e tomar o topo da classe social, fazendo com que assim acabasse o capitalismo e assim inserisse o socialismo, que seria que ele teria que a classe oprimida que fizesse a revolução teria como diminuir as desigualdades sociais e aí tornar a situação mais igualitária, que aí já partiria para o comunismo. A primeira tentativa do socialismo posto em prática foi na França em 1871, quando a França perdeu a Guerra Franco-Prussiana. E nisso ficou conhecida como Comuna de Paris. O que aconteceu nessa época?
O presidente da França naquela época, que era chamado de Adolf Hitler, ele teve que assinar um tratado que favorecesse mais a Prússia do que a França. E nisso a classe de trabalhadores meio que ficou revoltada e tomou o poder em Paris. Esse movimento durou pouco tempo, durou 72 dias, porque o exército da França se juntou com o exército da Prússia e aí conseguiram tomar Paris de volta. Mas com certeza o modelo socialista mais famoso que existiu na história da sociedade foi a União Soviética. Aconteceu uma revolução contra o regime czarista e quem assumiu o poder foi Vladimir Lenin. E nisso ele plantou algumas ideias marxistas na Rússia, só que logo depois ele teve que abrir mão de algumas ideias marxistas para que a economia pudesse ter uma melhora. E nisso ele desenvolveu um novo modelo econômico que é conhecido como NEP. Com esse modelo econômico, ele teve que abrir pequenas fábricas e começar a investir um pouco fora do país para que tivesse uma melhora na economia. Logo depois de Vladimir Lenin, quem assumiu o poder foi Joseph Stalin. E nisso Stalin ele abriu também um pouco mão de alguns conceitos marxistas e conseguiu ampliar mais o comércio, mais a economia e principalmente tendo uma economia mais capitalista. Com Stalin no poder, eles se juntaram com diversos países e tiveram a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, que acabou em 1991. Mas ainda existem países com tal ideologia socialista, como a Cuba, Vietnã, Coreia do Norte e a China, que tem um modelo muito peculiar no seu método econômico e método de comércio, que é chamado de socialismo de mercado. Nesse socialismo de mercado, a China consegue tomar a segunda maior economia do mundo. Eu vou falar sobre a luta de classe. A luta de classe nada mais é que o conflito entre classes que possuem interesses diferentes uma da outra. Elas nunca se conciliam, nunca entram em acordo, estão sempre discordando o tempo inteiro. Bom, elas não são debatidas em um só tipo de setor. Elas são debatidas nos setores econômicos, políticos e ideológicos. Karl Marx e Friedrich Engels definem que a história da sociedade é a história da luta de classe. Eles deixam isso muito claro no livro que eles lançaram, que se chama Manifesto Comunista. Eles tentam explicar basicamente que, no Manifesto Comunista, que a história da sociedade está totalmente ligada à história da luta de classe. O que isso significa? Que é um conflito entre a classe que detém o poder e a classe que está submetida a esse poder. Um conflito entre opressores e oprimidos. A galera que manda e a galera que está abaixo desse mandato aí, desse poder. Isso tudo funciona como um motor que move toda a história. Mas nessa estrutura, a produção da riqueza e como ela vai ser distribuída pode afetar totalmente isso. Porque pode gerar conflitos, uma classe não pode ficar satisfeita e etc. E com isso vai levar, logicamente, à ascensão outro grupo. Marx ainda fala que o capitalismo traz consigo duas classes, que são a burguesia e o proletariado. Bom, a burguesia, o que seria a burguesia? É o pessoal que detém o poder, a galera que controla os meios de produção, os meios midiáticos, eles controlam tudo e eles impõem o que eles querem. E o proletariado, ele é aquele grupo que usa de suas aptidões para sobreviver. O que seria isso? Ele trabalha para poder sobreviver, ele produz a riqueza, mas ele não tem acesso a ela. E a consequência disso, diversos conflitos. E a base da teoria marxista é exatamente isso, ela tenta explicar como funcionam as relações econômicas na sociedade. Engels ainda dizia: as classes sociais são produto das relações econômicas da época. E na teoria marxista, a escravidão, servidão e capitalismo são tudo parte desse processo. E na estrutura, o que essa estrutura promove? Ela promove sempre os interesses da classe dominante, a burguesia. Por quê? Porque elas que possuem capital, elas podem controlar os meios midiáticos, ou seja, tudo que a gente vai aprender, tudo que a gente vai estudar, vai ser influenciado diretamente por ela, porque ela que controla esses meios. E onde está o proletariado nisso? O proletariado, ele vai ser induzido a acreditar nessas coisas que ela fala, é como se fosse proletariado refém, ele está sendo induzido àquilo ali e está achando que está tudo bem, achando que os direitos deles são assegurados por meio da burguesia, mas sabemos que não é isso. A consequência disso tudo é a escravidão ideológica. Essa escravidão, ela só pode ser rompida com a educação e a revolução, levando assim a classe ao seu verdadeiro poder. No meio disso tudo ainda surgem dois tópicos importantes, que são eles
a da alienação e a da mais-valia. Quanto à alienação, o que ela me diz? Que o homem está alheio ao que produz, que ele não se identifica com o que produz e que ele também está ali apenas por extrema necessidade. Está um pouquinho complicado, mas em resumo ainda, o que ele está tentando falar? Que aquilo que o homem produz, ele não está se identificando com o que ele produziu. Aquilo não está dignificando nada para ele, não está trazendo conhecimento, o trabalho não está servindo para dignificar ele. Aquele trabalho está servindo pela necessidade dele. Qual a necessidade dele? De se manter e manter a família dele. Ou seja, o único meio que ele tem disso é produzindo. Ele está interessado no que ele vai receber, ou seja, o dinheiro para se manter. Quanto à mais-valia, ela me diz que o valor que vai ser pago é diferente da carga horária e a jornada de trabalho. Bom, existem dois tipos de mais-valia, a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, ela me diz que o valor que vai ser pago é diferente daquele valor da carga horária. Digamos que você seja contratado para uma fábrica para exercer uma determinada função e vai receber um determinado salário por isso. Pronto, até aí tudo bem. Mas agora seu chefe vai aumentar o número de funções que vai fazer, tipo, você vai deixar de fazer uma função e agora vai cumprir 5 funções. Você vai fazer isso tudo, sua carga horária vai aumentar, mas seu salário vai aumentar? Não, o salário vai continuar a mesma coisa. Com isso vai ter o quê? A intensificação da carga horária e ele vai estar lucrando com tudo isso. Já a mais-valia relativa, ela está relacionada diretamente à quantidade de máquinas que vai aumentar numa fábrica e o salário do trabalhador vai continuar sendo mantido o mesmo, não vai mudar absolutamente nada. Digamos que nessa mesma fábrica que você trabalha, o número de máquinas aumenta e os trabalhadores permanecem ali produzindo também. O que isso vai gerar? O aumento da produção em massa, porque como sabemos a máquina vai produzir muito mais rápido que os trabalhadores, mas ainda vai somar as coisas que eles produzem e vai dar muito mais coisa do que seria só os trabalhadores trabalhando. Mas o salário dos trabalhadores vai aumentar? Também não, vai continuar a mesma coisa. Hoje em dia tem um debate atual, na verdade vários debates atuais em relação a isso, a centralidade da luta de classes. Por quê? Porque desde que Marx e Engels escreveram toda essa teoria, já se passaram muito tempo, as classes vieram evoluindo e se tornando mais complexas. E também não pode ser só por questão de luta de classes, existem também vários temas e grupos religiosos, nacionais, étnicos e etc. Esse termo é usado no plural porque ele precisa englobar todos os tipos de conflito que esse processo pode gerar, mas ele ainda possui o mesmo significado, que é o quê? Conflito de interesses entre classes, mas tem uma condição. A sociedade que vai emergir de todo esse processo de luta de classes, ela pode administrar isso totalmente diferente, ela pode levar isso para um caminho melhor, pode levar para um caminho pior, ou pode continuar sendo o mesmo caminho. Isso tem como consequência o quê? Mais debate entre os marxistas. Essa compreensão é necessária porque a sociedade está sempre em constante mudança e precisamos compreender essa complexidade e essa forma como ela funciona. Além de que uma geração de uma nova sociedade, né, que vai emergir aí diante dessa luta, de todo esse processo, ela pode superar o modo de produção das outras classes, as classes anteriores que vieram antes dela. Bom, eu acho que isso é tudo. O nacionalismo surgiu no século XVIII, após a Revolução Francesa, porém ele só se intensificou no século XIX. O nacionalismo ele ficou marcado após Napoleão Bonaparte conquistar grande parte dos Estados Unidos. De uma forma mais superficial, o nacionalismo é um sentimento de orgulho de pertencer a determinada nação ou de se identificar com os costumes e a cultura daquele local. O nacionalismo ele possui dois pensamentos centrais. O primeiro é a ideologia da unificação alemã e da unificação italiana e a ação política, que estão inclusas questões de autodeterminação, que é como aquele país vai implantar sua forma de governo e desenvolver sua cultura e os costumes. O nacionalismo ele chegou no Brasil durante o governo de Vargas. Vargas decidiu implementar o nacionalismo como uma forma de poder explicar algumas atitudes políticas que ocorriam naquela época. E ele implantou o nacionalismo através da ação ou da política populista e por meio da valorização do território brasileiro
e através das propagandas. Liberalismo é um pensamento, uma ideologia filosófica que tem como ponto principal a liberdade de todos os indivíduos. Ela defende que cada indivíduo tem a capacidade de tomar suas próprias decisões. Mas, como o indivíduo ele pode interferir na liberdade do outro, a política existe para fazer separação desses indivíduos, impondo leis e regras para que um não inflija o espaço do outro. O liberalismo nasceu na Inglaterra no século XVII. Naquele cenário, muitos indivíduos iam contra o poder absolutista, que era um poder autoritário, e tirava o poder de escolha, o poder de fala desses indivíduos. Um dos mais famosos filósofos do liberalismo é John Locke. E a partir dele surgiram vários outros, como Louis, Voltaire, Burke e Montesquieu. Esses filósofos contavam do liberalismo como uma forma de buscar a liberdade de tomar suas próprias decisões. O liberalismo tem 3 pilares: o direito à liberdade, o direito à vida e o direito à propriedade privada. Esses 3 pilares duram até os dias de hoje. Mas como podemos observar, o liberalismo ele é um movimento atemporal. Tudo que vai contra o liberalismo é contra o livre-arbítrio desses indivíduos. Ou seja, podemos observar nos dias de hoje pessoas lutando para ter uma posição de fala, para ter a liberdade de expressão. E naquela época onde nasceu o liberalismo, era contra o poder absolutista. A anarquia não é a garantia de que algumas pessoas não matem, firam, sequestrem, defraudem ou roubem outras pessoas. O governo é uma garantia de que alguns o farão. Gustave de Molinari. Para compreender verdadeiramente uma ideologia, é necessário conhecer sua história e todas suas vertentes. A palavra anarquismo vem do grego anarchis, que significa ausência de Estado, sem governo. Surgiu no século XIX e foi introduzido ao mundo pelo filósofo político inglês William Godwin. E ele visava uma sociedade com mais liberdade, sem a propriedade privada, sem governo. O anarquismo é erroneamente associado à ideia de caos, porém, mesmo sendo a favor da ausência do Estado, o anarquismo ele tem a ideia da sociedade se autogerir com ordem. Aí, porém, nem todos, embora todos os anarquistas serem contra o Estado, nem todos têm os mesmos ideais. Por isso que é importante estudar cada vertente separadamente para poder entender as diferenças entre eles. As 3 principais que eu vou falar aqui nesse vídeo são a filosófica, a individualista e a social. Mesmo existindo outras, essas são as principais. O anarquismo filosófico teve como principal representante o pai do anarquismo, que foi o tal do William Godwin. E ele dizia assim: ele dizia que o governo é um mal, uma usurpação do julgamento pessoal e da consciência individual da humanidade. Ele defendia um individualismo extremo, sem cooperação no trabalho, diminuindo a legitimidade moral do Estado e assim o extinguindo. No anarquismo individualista, nós podemos encontrar como principal representante o Max Stirner. Ele seguiu os caminhos de Godwin, porém com um toque mais egoísta. Ele foi um individualista mais egoísta. Ele pegava a liberdade total para o indivíduo fazer o que quer, sem seguir ideias morais, nem a ética, e muito menos ao Estado. Porém, nem tudo é mar de rosas, né? Assim como essas 3 divisões que eu tinha falado, tem mais divisões dentro das próprias divisões. Então, no individualista, nós podemos dividir mais 2 vezes, que é o individualista com o mutualismo e o anarcocapitalista. O mutualismo foi proposto pelo filósofo Pierre-Joseph Proudhon, que ele foi o primeiro autor a se denominar anarquista, e a sua teoria econômica social se baseava no valor do trabalho. Em outras palavras, o mutualismo propunha
que volumes iguais de trabalho devem receber pagamento igual. Porém, ele era contra socializar esses meios de produção e era contra também, obviamente, ao domínio do Estado. O anarcocapitalismo foi proposto por Murray Newton Rothbard e ele, como o próprio nome já diz, é uma tentativa de unir o capitalismo e o anarquismo. Por que quando eu digo tentativa? Porque nunca realmente foi posto em prática essa ideia, entendeu? Sem o poder do Estado, o anarcocapitalismo buscava dar liberdade total ao indivíduo, que era o chamado de justnaturalismo. Ele possuía total poder sobre si mesmo e sobre a sua propriedade, e uma ideia de livre comércio, podendo fazer trocas comerciais voluntárias e pacíficas. Qualquer tipo de intervenção do Estado, como o imposto, por exemplo, era considerado uma agressão à vida, uma agressão ao indivíduo, sendo uma coisa ilegítima. O Estado, tendo o poder de coerção e do uso da violência, não dando o direito da pessoa negar sem ser punida, era totalmente repugnado pelos anarcocapitalistas. Eles totalmente repudiavam essa ideia. Agora, por último, o anarquismo social. Ele é taxado como uma contraposição ao individualista. Tipo, ele se opõe, porém sem cancelá-lo totalmente, entendeu? E a principal diferença entre eles é a teoria da transformação no social em como consequência derivada do indivíduo, sendo que apenas uma sociedade livre formará pessoas livres. Essa ideologia, ela defende a propriedade coletiva e não a propriedade privada. Possui outras vertentes também, outras subdivisões, como o anarquismo coletivista, que é a coletivização dos meios de produção e violência contra o poder, o anarcossindicalismo, que são movimentos operários e sindicatos fortes, o comunismo libertário, a ecologia social e o magonismo. Fato que os seguidores do anarquismo são contra qualquer tipo de instituições organizadas e hierarquias, como é representado pelas religiões, por exemplo, aí que eu vou enfiar as religiões, que muitas vezes se alinham com o Estado. Porém, é importante destacar, muito importante destacar, que alguns anarquistas notáveis foram religiosos, como por exemplo Lev Tolstói, que era adepto ao anarquismo cristão. Ele apontava a Deus como a única autoridade verdadeira. No livro O Reino de Deus está em Vós, Tolstói defendia a misericórdia e a não violência, servindo de inspiração posteriormente para Gandhi, Martin Luther King, contra o pagamento de impostos e o serviço militar obrigatório proposto pelo Estado. Além de Tolstói, outros nomes de religiosos anarquistas importantes podem ser citados, como por exemplo Amon Renance, Gary Snyder, Gianni de Prima, entre outros, que foram muito importantes para toda a ideologia do anarquismo.